Testando o som. Então, maravilha. A proposta que eu preparei hoje pra gente foi falar um pouco, como é a última aula do ano, a gente vai ficar um tempo sem se ver, então eu queria abordar uns assuntos gerais, assim, desde o que a gente teve desde o início do curso, e dar uma pincelada, fazer um resumão do corpo de entendimento que a gente construiu até aqui. Só vou deixar minha cabeça cortada. Não ficou bom assim. Tá, mas também. Quero perder também a espontaneidade do foco aqui. Pra ajustar o enquadramento e não me preocupar com isso mais. Então, é isso. A ideia é a gente falar um pouco sobre todo esse caminho que a gente percorreu aqui e construir uma espécie de resumo, né? Claro que a gente vai falar detalhes de tudo, né? Porque é bastante coisa, mas só para trazer uma lembrança, né? Digamos, uma sinopse, para a gente entender tudo que a gente passou até agora. Então, a gente falou um pouco sobre esse processo da consciência, né? Então, falamos dessa teoria, né? Que não é só uma teoria, né? Tem muita evidência, né? Hoje em dia sobre isso, que é essa ideia que a consciência ela sobrevive, ela existe anterior e posterior ao corpo físico, né? Então, quando a gente está falando de consciência, né? Muitas vezes a consciência é o que nós somos, segundo essa visão aqui que os Vedas trazem, que todas as várias tradições espirituais trazem. A consciência você também pode chamar de espírito, você também pode chamar de alma, é tudo a mesma coisa, psique. Por exemplo, na medicina chinesa, o termo Shen, ele é usado tanto para mente, quanto para espírito, quanto para consciência. Eles são sinônimos pela medicina tradicional chinesa. Essa palavra ela abarca todos esses significados. Então, a mente e consciência não são coisas separadas nesse contexto aqui, né? Mas a grande questão é que essa consciência ela é muito mais do que simplesmente esse fragmento de manifestação que a gente sente como sendo nós, que a gente sente como sendo eu. A consciência, digamos assim, no seu nível primordial, no seu nível mais puro, anterior à forma, anterior ao jogo do espaço-tempo, todas as histórias, né, as sensações e sentidos e diversidade de experiências do universo, ela é uma unidade, ela é uma coisa só. Então ela é uma inteligência. A consciência, segundo essa visão, ela não é um subproduto da conexão neural, né? Tem gente que acredita que se acabou o cérebro, acabou a consciência, acabou a percepção de existência. Então essa é a teoria mais do materialismo, né? Que a consciência é condicionada ao funcionamento biológico. Nessa visão que a gente traz, não, a consciência seria independente. Então a consciência, segundo, por exemplo, Bhagavad Gita, ela é eterna. A consciência é eterna. Então ela seria essa inteligência, esse pulso primordial criativo, né? Que também os indianos chamam de Brahman. Brahman, tá? E outras culturas vão chamar de outros nomes. E essa consciência ela vai criar o universo, né? De uma forma que é ainda inexplicável para nossa cabeça humana, mas ela vai criar a partir dela mesma, ela vai criar tudo, né? Então, a gente tem a teoria mais aceita até então da criação do universo é a do Big Bang. Mas, na verdade, a gente não tem certeza, né? É uma teoria, tanto que tem várias teorias que foram perdidas, né? Foram desacreditadas depois de ser provado outras coisas, né? Então, talvez um dia a teoria do Big Bang também caia por terra, porque até então a gente não sabe direito, ninguém estava lá para saber de fato, né? São estudos, enfim, tem bastante embasamento, tem todo um cálculo por trás, mas até então o universo é muito mais misterioso do que a gente pode tentar abarcar com a nossa cabeça. Não significa que a gente tem que desistir dessa empreitada, mas aqui eu estou falando de se despertar, porque abarcar o caminho do intelecto é um bom caminho, mas abarcar a existência só com a mente
só com as palavras, só com o conhecido, só com os conceitos, acaba que a gente perdendo essa possibilidade dessa percepção mais intuitiva, que é o que eles falam que é a percepção espiritual, que é primeira coisa, o Osho fala muito isso, que é a percepção que a gente não sabe. Tipo, o primeiro reconhecimento que a gente não sabe, no nível mais profundo, nada. Né? A gente tem uma visão muito pequena do universo, do nosso ponto de vista aqui, né? Então a gente tenta entender as leis, a gente tem uma certa capacidade, né, um pouco diferenciada dos animais, talvez. A gente tenta entender como funciona a vida, mas até então é muito mais que a gente pode compreender. Então, quando você... Muito forte essa mensagem. Quando você entende que você não sabe, é que a sabedoria vem. Né? Que a sabedoria vem dessa disponibilidade. Por isso que a meditação é muito interessante. Né? Meu professor traz muito essa ideia da gente criar esse espaço interno. Ou seja, da gente se esvaziar. Então, todo o conceito do trabalho aqui do Integrando Ser é a gente criar esse espaço. Porque é só com o espaço que a energia pode fluir, que a consciência, através da energia, né, do movimento do Qi, que é o Yin Yang, pode se manifestar plenamente, né, sem os bloqueios. A gente vai trazer essa coisa dos bloqueios mais pra frente, né, só concluir aqui essa parte. Então essa consciência ela vai criar o que a gente... As culturas, né, principalmente a cultura védica, a teosofia traz esse assunto também dos 7 planos. Então, digamos que tem 7 planos de manifestação. Isso. Que é uma busca humana, né, natural. E esses 7 planos, eles também vão ter subplanos, tá? E a consciência ela vai se manifestar neles. Então a consciência ela vai criar tudo e ela vai se jogar na criação dela mesma. Então a própria consciência ela vai experimentar através da própria autolimitação. A consciência vai passar por um processo de autolimitação, ou seja, ela vai se multiplicar e se subdividir e vai experimentar uma existência de cada vez e todas ao mesmo tempo. Então a consciência não sai de mim para ir para você, ela está simultaneamente, né, do lado de cá e do lado de lá. Então esse é o paradoxo, né? Ao mesmo tempo que é é diverso, né? Você tem ali o indivíduo, mas a gente está tudo conectado, não tem de fato um indivíduo, né? Tudo uma energia só que está se transformando, enfim. E aí essa consciência ela vai vir aqui, né, para o 7º plano, vai usar essa roupinha, que é um corpo mais sutil, né, mais próximo da fonte, e depois vai descendo. Cada vez que a consciência vai descendo, ela vai colocando mais um corpo, mais um veículo. Consegue entender isso? E aí até chegar aqui a gente vai chamar de matéria, vamos resumir, né? Vai chamar de matéria, né? Ou plano físico, que é onde a gente está. Que é quanto mais denso, quanto mais sutil, mais próximo do Criador. Quanto mais denso, mais material, mais denso, né? Mais a gente está afastado da fonte. Quanto mais denso, mais afastado da fonte, e mais a gente vai experimentar, a consciência vai ter experiências mais sofridas, digamos assim, mais pesadas, né, mais intensas. Né? Porque no plano espiritual, né, são outros tipos de experiências. Né? E aí aqui na matéria, aqui vai ser o que a gente chama de plano astral, né? Então aqui plano material, e em cima vai ser o plano astral. Aqui vai ser o plano mental. Tá? E acima tem os planos mais sutis ainda, mas vamos se ater a esses, né? O físico, né? O astral e o mental. Então a consciência, quando ela está aqui, ela está mais próxima da fonte. Então aqui, ela, por exemplo, no nível mental, é um nível já muito sutil, que a gente poderia considerar mais evoluído do que o nosso. Que são seres, por exemplo, que eles não têm mais um corpo astral. Eles estão numa outra realidade. É outro tipo de corpo, é outro tipo de realidade. Na dimensão astral, a dimensão física seria como se fosse um reflexo
mais denso da dimensão astral. Então a fonte da dimensão física é astral. Que na verdade tudo são níveis de matéria, tudo é matéria. Tudo isso aqui é matéria. A diferença é que são matérias que, por exemplo, essa matéria aqui astral, os nossos 5 sentidos não podem captar. Né? Ela existe, mas ela fica invisível pela percepção física. A percepção física é restrita só àquilo que é físico, àquilo que está dentro das 7 cores, né? Aquilo que reflete a luz. Por exemplo, essa matéria astral, a luz não reflete, porque para a gente enxergar, a luz tem que bater no objeto e refletir na nossa retina, né? Para a gente poder enxergar ele, certo? Quando não tem isso, quando é uma matéria muito rarefeita, então a luz ela atravessa, e aí a gente não consegue enxergar por causa disso, porque a gente vê graças a esse processo de que a luz rebate no objeto e vem para o nosso olho. Né? E a gente também está restrito a 7 cores. Por exemplo, tem animais que enxergam cores que a gente não enxerga, como o camaleão, por exemplo. Dizem que ele enxerga um espectro muito maior do que o nosso de cores. Ele enxerga mais do que as 7 cores do arco-íris, que a gente enxerga combinações delas. Né? Então imagina, mais cores do que existem. É uma coisa inimaginável para a gente. Você pode pensar também no golfinho. Ele escuta sons e emite sons que são vibrações que a gente não consegue captar. Você pode até pensar, não precisa nem muito longe, por exemplo, ondas de rádio. Ondas de rádio são invisíveis, são ondas, mas a gente consegue traduzir elas e codificar através do aparelho. Então o espírito seria muito parecido com essa ideia. O corpo seria como se fosse o rádio, né? O espírito seria a onda, né? Aquela história de partícula e onda que a gente vai entrar daqui a pouco. Então, resumidamente falando, aqui no astral vai ser mais parecido com o físico, então vai ter o corpo astral. E aqui no físico, quando a gente vai encarnar no plano físico, vai ter uma experiência na matéria, num plano denso. Né? Dizem que a nossa experiência é totalmente premeditada. Claro que não tudo, né? Porque a vida tem suas surpresas também. Não deve ser tudo planejadinho, né? Você é jogado aqui com alguns pré-requisitos e se vira aí. É meio que isso a existência, né? Então, se não cuidar, a gente fica nisso vidas, né? E aí, na matéria, a gente vai passar por esse desafio, que eu vou entrar aqui nesse assunto agora, nesse desafio forte que é a vida física, que é a gente encarna e segundo essa visão a gente esquece. É como se essa memória espiritual, ela ficasse bloqueada, ela ficasse totalmente bloqueada, e aí a gente vai ter pra gente poder experimentar essa experiência genuinamente, como se fosse do zero, como se a gente estivesse realmente começando uma experiência do zero, né? E aqui, o corpo físico, né, ele é esse veículo, né, como a gente falou, ele é um rádio, e o rádio ele tem um mecanismo de funcionamento. E esse mecanismo de funcionamento do corpo, ele é independente da consciência. Da mesma forma que o carro, você não confunde o carro com o motorista. Então, o desafio que a gente tem aqui na vida, o maior desafio do ser humano é pilotar o corpo, podemos dizer assim. Né? É pilotar o corpo de uma forma adequada, que ele fique mais ou menos bem conservado até por uns 80, 100 anos. Né? Então o corpo ele vai ter um processo muito forte do instinto, o que garante que o corpo permaneça vivo por um certo tempo é esse processo do instinto. Tá? E esse instinto, as manifestações principais, né, são o prazer, e a dor. O que a gente falou? A gente vai sempre, instintivamente, o corpo, a parte subconsciente nossa, o corpo vai buscar o prazer e fugir da dor. Então, se deixar no automático, a gente vai atrás disso, porque significa que prazer é sinônimo de vida para a natureza, para o instinto, e dor é sinônimo de se aproximar da morte. Então, a gente vai sempre fugir do prazer. Desculpa, fugir da dor e buscar o prazer. E é muito forte que o prazer vai estar envolvido nessa questão da sobrevivência, né? Tudo isso, o instinto é para a gente sobreviver. O corpo ele quer se manter vivo a qualquer custo, de qualquer jeito, certo? E aí o prazer vai estar envolvido, talvez as dois fatores, duas necessidades básicas que a gente tem que lidar, que são desafiadoras, que é comida e sexo.
Comida e sexo. E aí, a comida para quê? Para preservação do indivíduo e o sexo é para preservação da espécie. Então, todo mundo vai sentir vontade de comer e vontade de transar em algum momento da vida, né? E aí, a grande questão é que se a gente fica só nisso, se a gente não, digamos assim, tomar essa consciência que a gente é muito mais do que uma máquina de comer e transar, a gente fica preso nisso, que é o conceito de roda de Sansara, entende? A gente fica preso nisso. Porque essa coisa, né? Porque a paixão move o cara atrás da mulher. Aí entra todos esses jogos. É o instinto que gera todos esses jogos de poder, jogos de conquista, né? As traições, o ciúme, o apego. Todo esse jogo, essa novela da nossa vida, tem a ver com esse processo instintivo. Porque o espírito, no nível, digamos, mais sutil, não tem necessidade dessas coisas, porque tudo é um. Mas, por conta da matéria, uma das condições do corpo físico é que a gente vai se sentir profundamente isolado. É como se o corpo ele desse uma sensação de um isolamento, como se eu fosse um indivíduo separado da realidade. Mas dizem que em níveis mais sutis, até no próprio corpo, quando você se utiliza um pouco, faz uma prática e sai um pouco do eu, da identidade, você percebe mais essa interconectividade, né? Essa sensação de que tudo é uma coisa só. Você se aproxima um pouco mais disso. Mas, quando a gente está ali, o corpo tem um processo muito importante também, que é a luta e a fuga. O instinto, né? Que vai ser para fugir da dor. Então, para fugir da possibilidade da dor, ou da morte, no fundo, a gente vai lutar ou fugir. Que aí isso está por trás das duas emoções básicas que a gente tem, que é medo e raiva. Tá? Então, medo e raiva tem a ver com a luta e fuga. Então, por isso que, por exemplo, essa questão da não violência, que a gente vai entrar no caminho do yoga daqui a pouco, nesse resumão, tem a ver, a violência, ela é, digamos, mais esperada no comportamento de um animal, de um ser instintivo, do que o discernimento. Né? Não é, o corpo, ele não quer saber, o corpo não tem uma moralidade, não tem aquela questão do sistema límbico, né, o cérebro emocional mais primitivo. Então, se a gente não busca, digamos assim, adquirir um certo domínio disso, adquirir um certo empoderamento sobre isso, e não ser escravo dessa força biológica, digamos assim, a gente consegue se libertar desse processo do sofrimento. Que o sofrimento tem a ver com isso. O sofrimento tem a ver com o medo, que é o medo primordial da morte. Então, todas essas condições, esses desafios, todos que a gente enfrenta na encarnação, tem a ver com esse processo de você lidar com isso, lidar com o corpo, lidar com o instinto. Tanto que a gente gasta muito tempo e energia com o corpo. Né? Quando a gente gasta, fazer exercício, dormir, comer, o tempo todo a gente está tendo que ajustar o corpo. Então, acaba sendo até chato. E agora, tem uma hora que você quer falar, não aguento mais o corpo. Por isso que a gente precisa dormir todo dia, a gente tem que dar uma desapegada do corpo, porque o corpo, carregar esse saco de carne para a consciência é exigente. Né? O peso da matéria. E todo esse processo de lidar com os desafios da vida, de lidar com o envelhecimento, de lidar com, enfim. Tem pessoas que sofrem doenças graves, imagina a experiência de uma pessoa que tem que amputar as duas pernas. É muito forte, tem muitas experiências, você tem mentes totalmente psicopatas. Então, todo esse jogo tá no caldeirão da vida, que é o que a gente fala que é a roda de Sansara, que é o que a gente fala que é Maya. Maya seria essa ilusão, digamos assim. Né? Ilusão não significa que não é real, que não tem uma realidade, mas significa que é passageiro, que é transitório, né? Que é como um palco para que a consciência possa ter essas experiências. Né? Assim como o cachorro vai ter a experiência dele, a barata, cada animal tem seu desafio, tem seu nível de experiência, mas tudo é a consciência ali, experienciando e registrando. Né?
que no fundo a energia em si é eterna. As formas de vida elas são transitórias, elas nascem, mas a energia em si, a consciência, ela não. Aquela história de Lavoisier. O universo tem sempre a mesma energia. Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Esse é o princípio do Chi, da energia vital. Então, a gente, mesmo quando esse corpo deixar de ser, a gente vai ser uma outra coisa, mas a gente vai continuar sendo. A vida nunca cessa, a vida em si é incessante. E aí, em algum momento, é como se a gente internamente, intuitivamente, talvez, nesse processo evolutivo da consciência, a gente vai acabar se cansando disso. De alguma forma, parece que algo em nós se cansa desse processo todo. E aí a gente vai buscar a espiritualidade, né? Vai buscar ir além, né? Você intui que não é possível que você é uma pessoa que vive para pagar conta, trabalhar, comer, sentir prazer no final de semana. E chega um momento que dá uma angústia. Existe um chamado que as pessoas sentem, né? Se a gente está muito anestesiado, a gente vai postergando isso, vai se anestesiando com as coisas que o mundo tem para oferecer. Mas em algum momento até isso cansa. A gente, em algum momento da caminhada, alguma encarnação, algum momento a alma entende que essas coisas que o mundo oferece elas são insuficientes. Uma hora a gente se dá conta disso e não que a gente vai desapegar das coisas facilmente, mesmo se dando conta que elas são talvez desnecessárias, acho que é o momento que a gente tem que largar certas coisas. Mas a gente começa a sentir um movimento de mudança, sentir uma necessidade de uma mudança. Que esse é o processo que a gente chama de despertar da consciência, né? Que é despertar porque a gente é além do corpo, e além do nome, além de tudo isso, né? Então, o caminho do yoga, digamos assim, o caminho que a gente busca aqui, tomar consciência dele, que todos os seres estão, pelo menos humanos, estão submetidos a esse processo. Ninguém está fora. Por mais que seja lido, interpretado de formas diferentes, ninguém está fora desse processo. E aí, o caminho do yoga serve para isso, serve para fazer a gente fazer essa transição do instinto, da matéria para o espírito, né? É para a gente parar de gerar karma, para em algum momento parar de precisar encarnar, para poder subir, para poder não precisar mais dessas experiências extremas de sofrimento. Porque enquanto a consciência está no nível muito denso, muito primitivo, ela precisa ralar, ela precisa, enfim. E aí existe esse processo aí de tudo isso. Tá na sofrência. Mas faz parte da vida. E aí, o caminho do yoga tem a ver com isso. Então, qual que é esse processo? Quando a gente fala do caminho do yoga, é muito mais do que a prática de exercícios, né? A gente está falando de uma ciência da autorrealização. Yoga é muito mais que a tradição védica, né? A gente não pode restringir ao yoga só ao regionalismo, né? É um caminho universal. Ele foi canalizado ali, desenvolvido na Índia, mas ele é para o mundo inteiro. Ele é para a humanidade, né? E aí tem esse processo do yoga que a gente tem o caminho que a gente vai chamar de, a gente já falou sobre isso, né? Só relembrando, Ashtanga Yoga, onde a gente vai ter a palavra Ashtanga significa 8 partes, certo? Essas 8 partes são yamas, niyamas, não, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e o samadhi.
Então, são os 8 passos do yoga, que seria, não, foi trazido por Patanjali, mas não são leis de Patanjali, não é de nenhuma autoria humana. Talvez a pessoa codificou, mas são leis da vida. É uma forma da gente entender o psiquismo da vida, né? Então, o caminho do yoga é o caminho da libertação da consciência desse ciclo de sofrimento, de reencarnações, etc., né? Dos apegos, etc. Yamas seriam condutas que a gente pode considerar condutas comportamentais para a gente ter esse controle do que a gente chama de 5 órgãos dos sentidos, que são os karmendriyas, os sentidos não, órgãos, a gente chama de karmendriyas, são os instrumentos que a gente se relaciona com a realidade, que é pernas, mãos, boca e genitais. Né? Boca a gente fala, né, come, pernas a gente se locomove, mãos a gente manipula as coisas, né, e genital a gente, enfim. E aí, e pode ver que está associado com as extremidades, né? Então, yama seria, no seu sentido mais raiz, o controle desses 5 aspectos, né, dessas 4 partes nossas. Então, seria a ahimsa, você tem a ahimsa, não violência, que é você cessar esse impulso, cada vez mais isso, utilizando esse impulso instintivo de reagir, né, não que seja fácil, mas é um caminho, de precisar agredir, de precisar matar outro animal para sobreviver, né, para a gente ir cada vez menos precisando da violência, né, cada vez mais saindo dessa frequência da agressão, da violência, que é uma frequência densa, né. Então, cessar a violência da vida, a ahimsa, não violência, você tem satya, que é a verdade, que é a questão da integridade, né, segundo essa visão, mentir gera karma negativo, gera sofrimento para si e para o próximo. O terceiro a gente tem asteia, que é não roubar. O quarto, yama, está dentro dos yamas ainda. Quarto a gente tem brahmacharya, que é o controle dos sentidos, né, o controle da boca e o controle do sexo, digamos assim, resumidamente falando. E o quinto que seria a parigraha, que é o desapego, que é entender essa coisa, por mais difícil que seja, entender essa coisa da impermanência, né, aceitar a impermanência, aceitar que as coisas mudam, que as coisas passam. Isso é uma coisa que a vida meio que nos impele, nos obriga a aprender. Niyamas são condutas que a gente busca cultivar. Então, por exemplo, niyamas você tem... Então tudo isso se resume ao caminho do amor. Mas aí Vai chegar. Mas é o caminho do amor. E amor, por isso que entra essa importância dos niyamas. Então, niyamas você tem saukhya, que é a limpeza, todos os tipos de limpeza possíveis, mental, física, do ambiente, banho, limpeza energética, etc. Você tem santosha, que é contentamento, que é ter uma conduta positiva, transmitir, manifestar de alguma forma alegria para o mundo, né? Saukhya, santosha, tapas, que é a disciplina. Então, é um princípio muito importante para o desenvolvimento humano, a disciplina. Tapas tem a ver também com esse processo de autossuperação, esse ardor, né? Que é muito importante, que isso é uma coisa que é muito importante a gente desenvolver. Eu não dava muita importância para isso quando eu era mais novo. Por exemplo, eu tinha muito hábito de marcar compromissos com as pessoas e atrasar 1 hora, e deixar a pessoa esperando, por uma falta de organização absurda que eu tinha, assim. E meio que, uns 20 e poucos, tava uns 20 já, quando comecei a mudar, assim. A ayahuasca me mudou muito. Quando eu comecei a caminhar com a ayahuasca, eu aprendi muitas coisas, assim, tive um despertar muito grande. Enfim, isso é outra história. E aí, essa disciplina é muito importante. Então, essa questão de... por isso que a gente exercita, por isso que o yoga faz a gente até ficar, aos olhos de outras pessoas, faz até a gente ficar meio chato. Porque esse rigor é muito importante, porque o rigor é integridade. Por exemplo, você ter ali essa coisa de você fazer a mesma coisa no mesmo horário todos os dias, esse exercício, é um exercício de tapas. Porque tapas traz ancoramento. E só ancoramento que gera crescimento, que gera realização. Se a gente for depender da motivação, e se for tá sempre... Porque, assim, imprevistos acontecem. A Cafa tá lá? Mas o que acontece é que
Se acontece demais, só abrir para ele para resolver isso. Por exemplo, é impossível num dia tudo que a gente está planejando sair perfeitamente, né? Porque não tem como a gente controlar a vida. A vida é a mesma coisa, você jogar uma pedra, rolar uma pedra na montanha, você pode calcular mais ou menos, você pode ter uma noção de onde ela vai cair, mas não tem como você controlar o percurso da pedra. Uma vez que a gente rola a pedra na montanha, é meio que imprevisível onde ela vai parar. Por mais que a gente construa todo um cálculo, né? Ache a posição certinha, a altura certinha da montanha para ela cair, dá para você ter certos cálculos, dá para você prevenir. Mas, diferente do que os matemáticos pensam muitas vezes, a vida não é uma ciência exata. O problema é isso, né? E a gente quer que seja, a gente quer encaixar a vida. E eu falo por mim também, eu tô falando de mim primeiramente. A mente humana, né? Porque a nossa mente, a gente vai entrar um pouco nesse assunto da mente daqui a pouco, vai relembrar. A nossa mente, ela tem o hábito de querer nos proteger. Então, todo esse processo do controle, da antecipação que o ser humano tem, algumas pessoas vão ter mais, todo mundo tem que lidar com isso de alguma maneira. O desapego é um exercício. O soltar é um exercício. Né? Mas a mente tenta controlar porque ela quer nos manter vivo. Então, a função instintiva da mente, inconscientemente, é trabalhar com a previsibilidade. Então, tudo que fugir da previsibilidade vai dar uma certa ansiedade, porque a ansiedade é o quê? Uma resposta, é a luta e fuga sendo ativada. Sistema simpático, né? A resposta de luta e fuga sendo ativada. Então, qual que é a ideia? É você entender e conseguir não se afetar, não se perturbar por esse mecanismo. É você usar a inteligência, é trazer a inteligência sobre o instinto. Eu falo também, eu brinco aqui, a vontade sobre o desejo. Porque o desejo ele é instintivo. O desejo ele está preso naquele mecanismo de busca pelo prazer e fuga da dor. Inclusive, dizem que, ó, uma informação muito interessante. Quando a gente vai para o ato sexual ou para uma briga, a gente perde 40% da nossa racionalidade, até 40% da nossa racionalidade. Muitas vezes até mais, mas pelo menos 40% da nossa racionalidade. Ou seja, é como se a gente perder, tanto que muitas vezes a gente é capaz de fazer coisas que a gente se arrepende depois. Vocês estão rindo que estão se identificando, né, com situações, né? Mas é isso, todo mundo passa por isso em algum momento, em algum nível. E aí o lance é trabalhar em cima. Então, o problema é esse. A questão é essa, não se culpar, porque é uma coisa que acontece com todos. E o exercício da prática é pra gente estar atento a isso. Ah, tá começando a fazer sentido algumas coisas. Sim. Naturalmente, uma hora de naturalmente. Então é isso, é aplicar a intuição, aplicar a inteligência do espírito, digamos assim, é trazer consciência para a matéria. É integrar, digamos assim, eu vou usar essas palavras, essa inteligência divina, que é a nossa inteligência mais profunda, digamos assim. É trazer ela, né, e ser guiado por ela, né? Então é isso. Então, em outras palavras, é assumir o comando da nossa vida, né, e não ser refém dessas forças que nos mantêm em frequências baixas, né? Então, basicamente, isso é a ideia. Então, tapas tem a ver com isso. Tapas, essa coisa de por que eu estou focando tanto nesse assunto? Porque tapas também está associado com o processo do comprometimento. Quem ama se compromete, né? E a gente não é obrigado a se comprometer com tudo, mas alguma coisa a gente tem que se comprometer. É meio que como se a vida nos obrigasse a isso. Por exemplo, a gente tem que se comprometer minimamente com o nosso corpo, minimamente com a estadia do nosso corpo aqui na Terra. Mas tem gente que não consegue se comprometer nem com isso. Tem gente que tem dificuldade de cuidar até do próprio corpo. E eu não estou falando que a gente tem que gostar do corpo. Estou falando que a gente meio que é uma questão de inteligência. Cuidar minimamente do corpo e eu me sentir bem nele. O máximo de tempo possível. Né? E como que é esse processo? É entender essa questão do tapas, a disciplina. A disciplina seria o controle da nossa vontade.
exercitar o controle da nossa vontade. E tem um processo muito forte que os hábitos, né? Os hábitos, Mike, tudo bom? Os hábitos, eles são muito pegajosos, porque antes, quando eu não entendia esse processo muito bem ainda, estava começando na caminhada, era mais novo, eu achava que a disciplina, ela era o oposto da espontaneidade. Mas, na verdade, a disciplina é o que dá base para a espontaneidade. Eu fui vendo que essas coisas não são antagônicas. Por exemplo, a disciplina também está associada com o senso de pertencimento, o senso de eu não ficar atrelado à minha individualidade. Por exemplo, a minha disciplina não é só para mim. Por exemplo, eu tenho acordos com pessoas, eu não sou sozinho, eu tenho tratos com pessoas. Então, sei lá, eu tenho compromisso com a dona da casa que eu pago aluguel, eu tenho compromisso com as contas, eu tenho compromisso com os alunos, eu tenho compromisso com os pacientes, tenho compromisso com a ONG, mesmo que seja voluntário, mas é um compromisso, né? E a gente consegue, já há 6 anos lá, praticamente toda semana atendendo de graça. Então, eu parece que sou um pouco chato às vezes, mas eu entendo que eu atendo muita gente durante a semana e eu trabalho com pessoas que passam por extrema dificuldade, né? Nós aqui, de alguma forma, somos de alguma forma privilegiados e somos pessoas que temos consciência, somos pessoas inteligentes, somos pessoas que temos hábitos bacanas, tem uma visão de mundo legal, a gente tem vocês têm uma mente saudável, por assim dizer. Dentro do possível, todos nós estamos aprendendo, mas comparado com uma pessoa que está em situação de rua, totalmente sem conseguir conversar, sem conseguir raciocinar, sem conseguir criar um sentido para a própria vida, ficar ali jogado, alcoolizado constantemente. E aí é muito difícil sair, porque o hábito, na verdade, o que a gente considera como espontaneidade, a disciplina durante muito tempo, ela se torna espontaneidade. Chega um momento que você insiste tanto numa coisa, por exemplo, eu tenho certo falar. Você não precisa parar, não, agora eu vou conversar com o Reginaldo. Eu preciso pensar na palavra. Não, sai, a coisa flui. Então tudo que é espontâneo, um dia já foi disciplina. Então a disciplina com o tempo, e essa questão de regar a semente. Essa questão de regar a semente. E, colo, e colocar energia. Regar a semente. Então tapas tem a ver com isso. Eu falei bastante desse item porque é importante. Então essa questão do rigor. A gente ter um certo rigor com certas coisas. Que isso vai nos fazer sair cada vez mais, transcender o modo instintivo. Porque, por exemplo, um animal não tem disciplina. Um animal não tem disciplina. Ele dorme a hora que quer, acorda que o cachorro. O cachorro ele vive espontaneamente. Mas o cachorro não consegue pagar uma conta, não consegue. No máximo ele consegue caçar, mas esses cachorros domésticos nem isso eles conseguem. Eles são totalmente dependentes da gente. Então, o que nos faz humanos é o controle da nossa vontade. A gente exercita isso com esse processo da disciplina. E aí, continuando, a gente tem Ishvara Pranidhana, que seria entrega e devoção a Deus. Ishvara é um dos nomes de Deus para a Índia. Você tem Swadhyaya, que é o autoestudo, que compõe fechando os niyamas. Tá aqui. São 5 de cada, 5 yamas e 5 niyamas. Tá? Depois vai ter o vídeo, não se preocupe, que você pode ver depois. E aí, o Swadhyaya é isso que a gente está fazendo aqui, o estudo voltado para a libertação, o estudo voltado para o autoconhecimento. No caminho do yoga é valorizado isso. E você tem o asana, o caminho dos asanas. Asana, você tem aquele conhecimento daquelas posturas, e essas posturas do yoga, assim como a massagem, elas têm essa finalidade de manter o nosso corpo saudável e a energia fluindo nele. Então a musculatura tonificada, o corpo com uma boa mobilidade, um bom alongamento. E o yoga é muito pensado também não só no corpo físico, por isso que tem umas posturas estranhas, né? Porque ele é pensado nos canais sutis, nessa questão dos centros energéticos e dos nadis, que são os meridianos. Na visão indiana, nadi e meridiano são os canais energéticos. Então asana vai ter tudo se conecta, vocês vão ver em algum momento. Asana vai ter esse princípio de fazer essa limpeza do corpo, essa limpeza na energia, essa limpeza na mente. Mas asana, a definição mais raiz de asana é essa postura de meditação, né? Esse é o primeiro asana, o asana primordial, antes de existir todo esse
Antes de existir todo esse compêndio, né? Não precisa tentar, fica à vontade. Tem que começar a ver de perto. Uma coisa treina no chão, qualquer coisa no começo. Que eu tô... E aí, essa postura foi o primeiro asana, que é a postura da Lotus, Padmasana. Então, antes de existir, porque essa questão de saudação ao sol, postura do guerreiro, essa coisa, isso aqui, essa tecnologia de posturas, isso veio depois. Isso veio num tratado chamado Hatha Yoga Pradipika, que ele é, depois, pós-século XX, a quinta série bateu. Ele é pós-Cristo, né, lá pro século XII. É a primeira escritura que a gente tem indiana de você ver esse registro de posturas. As primeiras posturas do yoga estão lá. Depois vieram outros professores que desenvolveram outros métodos. Você tem o Iyengar, que desenvolveu um método próprio de posturas. Você tem o Patabi Jois, que desenvolveu o Ashtanga. E tudo isso, né? São métodos de posturas, mas tudo tem origem no Hatha Yoga. Boa. Tudo que a gente vai fazendo, Exato, você faz um pouquinho por dia, vai soltando. E aí, você fica na prática, você fica sentada assim ou você fica com a perna cruzada? Você, você fica sentada na cadeira. eu comecei assim, depois eu fui para Ah, que legal. despertando. O corpo vai acostumando, vai fortalecendo a coluna também. Então é isso, asana tem, mas também asana, por exemplo, você pode lembrar disso no dia a dia. Asana vai estar associado com também essa coisa da presença. Então, por exemplo, tô na fila, tô sem consciência corporal, pensando em mil coisas, tô aqui. Aí do nada me dou conta, presença. Então, eu vou alinhar minha postura, tô aqui agora. Os pés no chão firmes, atenção presente, né, atento, se ajusta a postura. Isso é asana, no sentido prático do dia a dia. Então, não necessariamente aquela prática das posturas. Asana é lembrado aqui e agora. É sempre no aqui e agora que acontece. Você vem para o corpo, você ajusta a postura, porque você toma consciência do corpo. Tá? Mas também é toda aquela tecnologia de posturas. Pranayama seriam as respirações. Prana significa energia vital. Então seria essa movimentação da energia vital através das respirações. Existem estudos científicos comprovando o efeito dessas respirações que a gente faz no sistema nervoso. Então, qual que é a proposta? Para, por exemplo, você combater, não gosto de falar para combater, mas você tratar a ansiedade, tratar essa energia mais agitada, mais yang, que ela fica em controle. O que é a ansiedade crônica, né, que eles falam? É quando essa energia yang, essa agitação, esse sistema de luta e fuga, ele começa a ativar sem o seu controle. É quando você não consegue ter esse controle, e aí você tem pensamentos desordenados, você tem toda uma reação fisiológica da ansiedade, né? Mas o treinamento para, digamos, administrar isso é esse empoderamento de si, é esse estudo todo, né? Que senão a gente vai ficar refém de medicamento a vida inteira, tendo sempre que tomar alguma coisinha para ficar bem. Aí a gente não aprende a se arrumar sozinho. Então, pranayama seriam essas respirações, né? Pratyahara seria o primeiro estágio que precede a meditação. Então seria essa atitude de você recolher os sentidos para dentro. É você acalmar e recolher os sentidos para dentro. Tirar a atenção do externo, né? Das impressões, né? Porque os sentidos eles impressionam, né? Eles causam impressões. Então você volta para o seu interior, desconecta um pouco do mundo. Depois dharana seria a concentração. Então, depois que você recolhe a atenção, dharana é você centrar a sua atenção num ponto. Pode ser a respiração, pode ser a chama de uma vela, mas essa concentração é um exercício de presença. Porque a mente no modo automático, sem treino, ela é como um macaquinho pulando de galho em galho. Vai de um pensamento para outro, de um pensamento para outro. A dificuldade de foco que as pessoas têm muitas vezes é a gente trabalha praticando concentração, praticando dharana. Então, concentrar o olhar na chama de uma vela, né? Ou sei lá, escutar uma pessoa por um tempo longo, né? E prestando atenção o máximo possível, voltar a atenção para aquilo. Por exemplo, vocês estão me ouvindo agora, mas vem vários pensamentos durante, né? Vocês não conseguem prestar atenção ininterruptamente em mim, né? Mas com o tempo, com o treino, cada vez mais essa atenção concentrada, ela vai ficando mais ininterrupta, ela vai ficando mais prolongada, e a atenção é energia. Onde a gente está colocando atenção, a gente está colocando energia.
Então muitas pessoas falam, nossa, mas como é que eu prospero? Como é que eu faço coisas acontecerem? Como é que eu manifesto? Então o primeiro princípio da manifestação, que é uma coisa sutil, que as pessoas não pensam, que é uma coisa sutil do nosso comportamento, que é você focar, e vai estar dentro da disciplina que a gente está falando aqui, mas que é você se concentrar numa coisa, de cada vez. Você não vai fazer uma coisa só a vida inteira, né? Mas uma coisa de cada vez, e manter esse foco, conseguir sustentar o foco, é, é uma atitude imprescindível para o crescimento, se a gente quer desenvolver qualquer coisa. Então tudo começa dentro, né? Dhyana seria o estado da meditação. Se quiser ligar o ventilador, Dhyana seria esse estado da meditação, tá? A meditação seria quando você se concentra, você prolonga o foco, os pensamentos param de interferir tanto, e aí você entra no silêncio, que é como assim, você para de se identificar, esse exercício de não se identificar com os pensamentos, de deixar os pensamentos passarem e ficar presente no observador. Você pode até brincar disso agora enquanto eu estou falando, não precisa estar só na prática, aqui agora. Ajuda a gente a, digamos assim, parar de atirar a pedra no lago. Quando você para de atirar a pedra no lago, a água para e ela reflete o quê? O céu, o sol. Isso é uma metáfora, né? Que aí quando você para de alimentar a mente, de dar combustível para os pensamentos constantes, você cessa um pouco a identificação com as preocupações. Não que isso não tenha lugar no dia a dia, você vai ter que lidar com as questões, os desafios, você vai ter que pensar. Mas a questão é, por exemplo, eu não dormir com um problema na cabeça. Não que seja fácil isso, mas conseguir fazer essa prática, que é uma atitude de desapegar. Então, não importa quanto tenho na conta, o que importa é eu tô aqui, eu tô seguro, eu vou dormir. E só isso que importa agora. Então, essa prática, desapegar, não significa que você vai negligenciar e você não vai olhar mais os seus problemas. Pelo contrário, é organizar. Organizar para você pensar nos problemas na hora de resolver, na hora certa. Não ficar pensando nos problemas o tempo todo. Exatamente. E aí essa questão da presença, desse exercício da meditação, ajuda nisso. Então, Dhyana seria esse silêncio, quando a gente atinge o silêncio, né? Que Dhyana significa meditação, literalmente, e a gente tem a possibilidade, em algum momento, de entrar no Samadhi, né? Que seria esse estado de interconectividade, de integração, que é aquilo que a gente estava falando, quando você tem a experiência da unidade, quando você vai além da barreira da identidade egóica, que é aí que tem esse lance do vislumbre do amor, essa coisa do vislumbre do divino, que eles falam, esse estado de êxtase, ou o nirvana, está tudo associado com esse processo. Nirvana seria esse estado de consciência, né, que você pode atingir na meditação, que é essa experiência da unidade, essa experiência do amor, essa experiência sem medo. Essa experiência é uma experiência espiritual, digamos assim. E aí é isso. Só que aí você não fica o tempo todo em Samadhi, por exemplo. Muitos mestres, eles ficam em Samadhi, mas você não é funcional no Samadhi. Você fica ali e você está desconectado do... Só que aí você volta pro mundo. Só que a gente volta pro mundo e com outra perspectiva, com outro olhar, e inspirado por uma outra força, não mais pelos desejos, né, pelo condicionamento do passado, do que a gente acumulou. Não, quando você esvazia a mente, faz esse processo de esvaziar, você entra em contato com uma outra ordem de inspiração. Muito interessante isso. E então esse é o caminho. Eu estou fazendo um resumão aqui de tudo que a gente falou nesse ano, né? E aí, a gente trouxe um pouco também essa questão da medicina chinesa, né? Existem horas, por favor? Maravilha. Temos um tempinho ainda que a gente faz a pausa umas 20h45 e vai pro lanche. Tá. E aí a gente tem aqui, ó. Falamos aqui dessa força do Yin e do Yang, né? Que isso aqui é a representação do todo. Quando a gente fala de energia ou Qi, a gente está falando do todo, porque tudo é energia, tudo que é manifesto.
Então, energia, ela é essencialmente a mesma, só que ela é infinitamente versátil em formas de manifestação. Então, você tem energia física, você tem energia astral, você tem energia mental, você tem energias mais sutis. Tudo é energia, na verdade, tudo é matéria. Níveis diferentes de densidade de matéria, mas tudo é uma energia só, que se configura de várias formas diferentes. Então, o que faz isso tudo acontecer, os chineses eles representaram isso nesse símbolo que é o Yin e Yang. O Yin Yang que seria o movimento da vida, é o que faz a manifestação, a criação da continuidade. O Yin Yang também representa a impermanência. Então tudo nasce, tem um período de ascensão, desenvolvimento, depois tem um período de declínio, de morte, de retorno. Né? Você tem o dia e a noite, você tem o músculo ele contrai e relaxa, o coração contrai e relaxa. Eu falo, depois da palavra tem um instantinho de silêncio. Então o Yin Yang está em tudo, que tudo tem que ter o seu oposto para poder existir. Isso é uma lei básica da vida, uma percepção básica. Para existir a coisa, tem que ter a não coisa. Né? Para ter o masculino, tem que ter o feminino. Então tudo tem que ter o oposto, e isso que gera a vida. E aí, a partir dessas duas forças básicas, são gerados os 5 elementos. Lembra? Claro que lembro. Falei 1000 vezes. Aí você tem aqui madeira. Vamos ver se vocês lembram. Boa. Você viu? A insistência realmente faz efeito. Terra. Agora vamos para a parte da China. Falamos um pouco da Índia, vamos falar um pouco da visão da China. Metal. Metal, que também está associado com o ar. O ar, é muito importante isso, lembrar disso. Tanto que é associado com o pulmão, né? Pulmão e intestino grosso. O metal vai estar associado com o elemento ar. Na visão ayurvédica, ou a visão grega, que é água, fogo, terra, ar e éter, o metal é equivalente ao ar. Que aqui está falando também porque tem metais gasosos também, não tem só metais densos, sólidos. Também tem metais gasosos. Então, metal e água. Você tem aqui os ciclos. Esses elementos, eles não são individualizados, eles se interrelacionam. Na verdade, um gera o outro. Um se transforma no outro. Então, madeira gera fogo, fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água e água gera madeira. Qual que é o nome desse ciclo? Geração, exatamente. Muito bom. Geração. E você tem também o ciclo de controle. Muito bom. Que se forma um pentagrama aqui, uma estrela de 5 pontas. Tá? E a gente falou sobre tudo que está relacionado com os 5 elementos. Então, a madeira é a raiva. A madeira é o nascimento. A madeira é o fígado e a vesícula. A gente falou dos órgãos e dos canais energéticos correspondentes, os meridianos. A madeira é os tendões. Por exemplo, na acupuntura, o meridiano do fígado e da vesícula vão estar associados com problemas dos tendões. A madeira são os olhos. Tá? O sabor azedo. E a cor verde, né? Já tá até a cor aqui, não vou nem escrever. E talvez outras coisas que eu não esteja lembrando agora. Eu não vou falar todos, mas só para lembrar, né? Esse material vocês já têm, é só fazer uma recapitulação. O fogo, a raiva, aqui o fogo vai ser a alegria. O nascimento, aqui vai ser a puberdade. Não, desculpa, infância. Puberdade é o elemento terra. Fígado e vesícula, quais são os órgãos do elemento fogo? Vocês lembram? Coração, boa. E qual que é o par do coração? O intestino
delgado, chamar de ID. Os outros, o outro meridiano, né, que esse é o que a gente chama de fogo imperial. A gente tem o fogo ministerial, que é o pericárdio, e o triplo aquecedor, que não são órgãos propriamente ditos. O pericárdio é a película que envolve o coração, né? A gente tem o pericárdio, que é um músculo mais superficial, né? Mais externo, que é peri de periferia. O miocárdio, que é o músculo cardíaco propriamente dito, que ele fica embaixo do pericárdio. E a gente tem um músculo ainda interno, que é o endocárdio. Endo é dentro, né? Então o pericárdio tem essa função, ele se relaciona com essa camada, né? E o meridiano do pericárdio tem essa função de proteger o coração, resumidamente falando. Então por isso que é o ministro, o coração seria o imperador do corpo. Pela medicina chinesa, o coração é o imperador. A inteligência primordial nossa está aqui, o Shen habita aqui. Tanto que por isso que eles falam hoje de inteligência do coração, esse assunto de coerência cardíaca, esse estudo hoje que é mais voltado para o científico, né? Tem a ver com o que as traduções antigas falavam, do cardíaco, né? Que o cardíaco ele é o ponto de encontro entre o céu e a terra, né? Ele é digamos, o nó que une o espírito com a matéria, né? Não é à toa que ele está no meio de 3 chakras superiores e 3 chakras inferiores. O cardíaco é o chakra do amor, né? E tudo isso. Da abertura. Então até aqui, primeiro, segundo, terceiro chakra, a gente ainda está meio de indivíduo. E aqui a gente já começa a expandir, aí além de si, né? Beleza. Aqui, só finalizando o fogo, nem vou falar de todos. Aqui vai ser vasos, aqui tem 2, no fogo vai ser vasos sanguíneos, linfáticos, etc. Olhos, aqui vai ser língua. Então tudo isso se relaciona com os meridianos, com esses canais. Então uma forma de você ir avaliando. Aqui o azedo, aqui vai ser o amargo. E por aí vai. Né? E quando a energia fica estagnada nesses canais, e a gente não tem só esses canais, esses são os 12 principais, mas a gente tem muitos canais. Por isso que a fisiologia sutil é mais complexa ainda do que a fisiologia do corpo físico. Tem outros sistemas de canais que a gente pode estudar. Mas esses eles são bem utilizados na acupuntura porque eles são conectados com os órgãos. Mas tem muitos outros canais. Né? É uma rede infinita, assim, de milhares. Assim como a gente tem milhares de nervos, né? Cada nervo tem até um nome, etc. Né? Então é muito minucioso, né, o processo. Para conhecer tudo é muito difícil, assim, para você conseguir entender o funcionamento de tudo, assim. A gente vai indo por partes e vai buscando construir o entendimento. E aí, só para concluir essa parte aqui, a gente vai falar sobre voltando aqui para o assunto do autoconhecimento. Obrigado. Só mais 7 minutinhos e termino. E vamos falar agora de outro assunto aqui. Então, no yoga a gente tem o que a gente chama de manas. Manas é um termo para mente. Mente. Desculpa, eu tô com rinite. Mente. Tá? A mente é uma estrutura do ser, digamos, uma ferramenta do ser. A Ahankara seria o ego. Então, o Ahankara é fruto da mente. O ego, ele é criado pela mente, que é a capacidade de raciocinar, de pensar, de fazer associações e cognições, a memória. Tudo isso entra no caldeirão. Então, a Ahankara seria o ego. Certo? E você tem uma parte nossa também que a gente vai chamar de Buddhi. Buddhi seria, está associado com a palavra Buda, como se fosse a inteligência, a intuição. Esse acesso a essa inteligência além do ego. Porque o ego é o que a gente entende como identidade. Identidade. A identidade é aqui que a gente se enrosca no desenvolvimento. Porque a identidade é como uma casca. Ela nos dá uma estrutura por um determinado tempo, mas assim como
mas ela tá sempre mudando, assim como, por exemplo, pega o processo do casulo. Em algum momento o casulo fica apertado para a borboleta. Se ela ficar no casulo, ela morre. Então ela tem que romper com o casulo. O casulo ele tem uma função até certo ponto da existência, assim como a construção da identidade. Só que em algum momento a gente tem que ir além dessa identidade, porque por isso que a gente entra nesse processo da meditação. Porque essa identidade do ego, ela é criada por quê? Memórias, passado, futuro, o nome, a, a etnia, a cor da pele do corpo. E é uma coisa tão, uma rede tão complexa, uma coisa tão profunda, que não é uma coisa assim que eu vou me libertar disso amanhã. Porque isso é visceral, é subconsciente, é ancestral, né? Para você processar isso, digamos assim, e além disso, é um trabalho profundo. Não é uma coisa fácil, 10 sessões de terapia. Não, é um trabalho para a vida, para vidas, esse processo do autoconhecimento. Que é entender que esse ego, ele não é a nossa identidade verdadeira, não é o que nós somos. Nós somos o espírito, nós somos o Atman. Nós não somos as características do corpo. As características do corpo que a gente se identifica são do corpo. Então o ego vai estar todo associado com uma carga ancestral, o grupo que a gente pertence, a cultura que a gente pertence. Então a identidade tem a ver com isso. Não que seja ruim. Por exemplo, antigamente, em tempos mais antigos, a cultura era uma coisa mais, vamos dizer assim, você nascia, você já tinha uma identidade, você tem lá seu povo, né? Seu povo já te insere numa cultura, tem os rituais, e você já nasce fazendo parte daquilo. Tem muito lugar que é assim, culturas mais tribais, culturas indígenas, culturas tradicionais. Você tem ali, porque a cultura ela dá um senso de pertencimento. Tem o conceito do Ubuntu. Vocês já ouviram falar do Ubuntu? Ubuntu? Isso, que é um conceito africano. É um ensinamento africano, que é eu sou porque pertenço. Que essa coisa de todos somos um tem a ver com isso. Então a cultura nos traz pertencimento, né? Só que a cultura, vamos chamar aqui numa consciência desperta, quando você está consciente do que você é, que você não é esse corpo, que você não é a história, que tudo isso faz parte do teatro da Lila, da Maia, que a gente estava falando aqui antes. Lila é um termo que significa brincadeira, né? A brincadeira divina. Se a gente tomar essa consciência que a gente não é isso, a gente está isso. Então, o discernimento, do caminho do autoconhecimento, a gente fazer essa distinção do que é e do que está. E não se apegar tanto ao que está, focar no que é. Né? Focar naquilo que é invisível, que é anterior, que é substancial, que não é forma. Que acolhe a forma também é divina, também faz parte. Mas se eu me apego à minha identidade do corpo, por exemplo, a identidade de homem, o gênero, a cor da pele, tudo isso não é o que nós somos. Só que a gente é condicionado a isso. Isso é a causa dos conflitos. Porque quando a consciência está muito, digamos, densificada, identificada com esses processos todos, é como se a gente não percebesse essa interconectividade, não percebe que a vida é uma só, que a consciência é uma só. A gente fica apegado ficar brigando com as diferenças religiosas. Então percebe como é profundo isso? Então todo esse processo a gente volta para aquilo que a gente falou no começo. Tomar consciência que no fundo, por mais que eu estou falando muita coisa aqui, a gente não sabe nada. Todo o nosso conhecimento, ele é relativo, ele é emprestado, tem sua utilidade, mas nenhum conhecimento, nenhuma palavra é absoluta. O que é absoluto é aquilo que é além das palavras, aquilo que é substancial, aquilo que existe, independente do que esteja acontecendo, mas a consciência está aqui. A consciência no nível profundo, a consciência não se afeta com a forma, com a mudança da forma. O que afeta é a identidade. O que é afetável é a identidade, é o ego. Né? Então, é complexo de compreender isso, mas conforme a gente vai entrando em contato com esse assunto e meditando, a gente vai cada vez mais destrinchando isso dentro da gente. E o resultado é uma forma de viver mais amorosa, né? Mais plena, mais tranquila. Aí a gente entra no processo do Dharma, que é o que
qual que é a sua manifestação? Né? A gente pode usar esse termo Swadharma. Swadharma é o seu Dharma individual. Qual que é o seu dom, o seu talento, o que você veio fazer nesse mundo? Muitas pessoas passam vidas desconectadas disso, porque acaba recebendo influência muito disso aqui, né? E a gente acaba... O nosso próximo, por que fazer de próximo que a gente nós nascemos puros e mesmos como Isso. Então, para se desprender disso, a gente tem que entender que a gente tem formas de pensamento, formas energéticas, e a gente tem, às vezes, bloqueios. Esse bloqueio gerado por exemplo, uma situação traumática. Você passou por uma situação de luta e fuga, uma situação que você não pôde lutar nem correr, acumulou energia, sei lá, uma agressão. Você ali acumula, a musculatura tensiona e você cria um bloqueio ali. Esses bloqueios, eles vão virando tensões crônicas, vão virando couraças, e vão deixando cada vez mais a gente densificado. Quanto mais densificado, mais preso na individualidade, energeticamente, a gente fica. Quanto mais solto, quanto mais aberto, quanto mais a gente vai se despindo, se soltando, mais fluido a gente fica, né? Menos duro, menos apertado a nossa vida fica. Mais confiante, mais amoroso, e mais a gente se aproxima da nossa identidade real, digamos assim. Então todo esse processo da terapia, da cura, é muito mais só para liberar a tensão, a dorzinha naquele momento. É para realmente soltar aquilo que impede a nossa expressão. Aí você pode fazer esse paralelo com o Reich, né? Que é as couraças musculares de caráter. A massagem reichiana trabalha muito essa questão de dissolução de couraças, mas qualquer massagem com essa consciência vai trabalhar essa dissolução. Não. Mas tudo que a gente... É um tipo de massagem diferente, mas o que a gente faz aqui trabalha isso também. Mas a massagem reichiana é voltada para provocar catarse, né? Para provocar emoção, né? É legal também, né? Mas é isso. Então, todo o processo é a gente conseguir se desconectar um pouco desse modo luta e fuga, sair e além da fronteira do ego, né? Para isso a gente tem que entrar no estado de relaxamento para acessar o nosso ser e para se libertar das densidades energéticas que com o tempo elas vão gerando doenças físicas, né? Então, por exemplo, a musculatura tensionada, ali vai passar menos sangue, começa realmente a chegar num processo próximo de um necrosamento, digamos assim, né? Então, dei uma pincelada em tudo que a gente falou. Isso. Então, a manifestação física da doença seria a parte mais, quando a doença já estava no energético, já estava no mental e no emocional antes, só somatizou no físico. O físico mostra, o corpo é o espelho da alma, né? O corpo ele vai registrar nossos traumas, tudo que a gente passou, né, vai estar ancorado no corpo. Então, por isso que a chave do processo é olhar para o corpo. O corpo faz parte do processo, por isso que isso é uma visão tântrica, digamos assim, essa coisa do corpo, a massagem, as práticas corporais, vem muito da linha do Tantra. O Tantra é uma linha muito vasta, não é só aquela massagem erótica ali, que isso é totalmente uma distorção do que é o caminho do Tantra, né? Tantra isso que a gente faz aqui é Tantra, de alguma forma. O Tantra fala sobre isso, sobre despertar, que está associado com cura, está associado com saúde mental e saúde física. Essas coisas não são dissociadas. Está associado com uma boa alimentação. Então a gente falou sobre vários temas, hoje só foi para dar uma pincelada em tudo que a gente falou o ano inteiro. Vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tudo bem? Tá com fome? Quer comer? Então a gente faz... isso aí, mas é importante, a gente tá no corpo, precisa mesmo. Mas fazer um processo de jejum consciente é legal para exercitar isso também. Essa coisa de você não ser tão refém assim da comida, né? Você não, eu tô com fome, mas eu não vou ficar preso nisso. O jejum intermitente, né? Que é um exercício, né? Mas tem que fazer isso com bastante consciência, com cuidado, né? Não é uma questão de se desnutrir, mas você faz com equilíbrio, né? Da forma correta, né? No momento correto, enfim. Que é uma forma de dar uma purificada no corpo, né? O jejum é muito bom para a saúde. Ah, que legal. Aham. Você tá forte, meditando, tomando suco verde. Que legal.
Fico feliz de verdade, viu, Ivone? Então é isso, a gente pode fazer um pequeno break, depois a gente volta pra massagem.